Ô, profeta, ele é... E aí, estamos aqui. Tô bem, graças a Deus. Eu até queria... As curas estão vindo, né? Minha mão já foi curada, graças a Deus. Ah, foi isso? Curou a mão, foi curada? Maravilha. Foi machucado aí, mas as coisas do... O senhor deixou... O senhor deixou muitas pessoas preocupadas aí, o senhor foi para o hospital, né? O senhor quer... É uma coisa que o senhor gosta de falar ou não? É intimidade aí. Sim, não, posso, mas aí vai ser revelado aí na live. O senhor pediu para mim, ele leva a gente para os lugares para revelar as coisas que estão acontecendo no mundo, que o povo não está sabendo. Tá bom, pediu na tua, eu vou cair fora então. Amém. Obrigado, senhor, trazer aqui para nós o profeta João Batista. Estamos muito felizes com a presença dele. E eu não sei porque veio na minha cabeça agora que, como é lindo apresentar os seus irmãos. Eu acredito que isso vai acontecer no decorrer da colheita. Apresentar os irmãos aqui para dar a mensagem do Senhor. Quantos irmãos são, né? E aqui nós temos aqui agora o profeta João Batista e ele venha compartilhar a experiência que ele está tendo com o Senhor. Eu peço então que agora, Pai, o Senhor derrame sobre ele as tuas palavras, os seus sentimentos, e que seja que nos enriqueça ao redor do mundo, Senhor, e nos ajude a nos carregar essa fase, nos carregue, Senhor, então, essa última fase de chegada. Muito obrigado por trazer para nós o profeta João Batista e pedindo a tua bênção sobre ele, sobre a saúde dele, e que ele venha a conduzir o que o Senhor tem criado no livro dele antes da fundação da terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, né? E pelas revelações. Amém. Como o pastor João estava comentando aí, a gente vem passando por provações, né? Coisas que a gente tem que agradecer a Deus. Porque quando a gente pede para o Senhor purificar nosso corpo, nossa alma, nossa mente, purificar nosso dia a dia, e aí acontece batalhas espirituais, né? No mundo espiritual, eu creio que se as pessoas ainda não observaram isso, observem, não que tiver. Parece que tem um magnetismo diferente no mundo, né? Deu uma mudança no mundo, amém? É como, até eu achei interessante esse imã aqui, eu encontrei ele na rua esses dias, e eu peguei, coloquei no bolso e trouxe aqui para casa. Eu nem sabia que ele ia ser usado aqui hoje como uma parte de observação da parte do Senhor. Todas as pessoas estão pedindo, a gente está clamando a Deus e pedindo oração para que o Senhor venha purificar nossa mente, purificar nosso coração, o templo de Deus, né? Nosso corpo é o templo do Senhor, amém? E aí todo mundo está passando por muitas provas, né? Por muitas coisas. Tem guerra, né? Tem muita tribulação que estão passando. Todo mundo está passando, independente de religião. Todas as pessoas estão passando por tribulações, ou na política, ou na religião, seja qual for, doutrina, ou seja qual for, esporte. Todo mundo está passando por isso. E tem uma diferença no mundo espiritual que vem acontecendo agora, justamente por conta do tempo que está se cumprindo. Amém? Nós estamos no final do milênio, nós estamos na dores de parto, do 6º para o 7º milênio, e por conta disso deu uma mudada espiritual. De repente está até bem assim, mas do nada, principalmente para nós que somos intercessores, a gente leva a palavra para vários lugares, né? Evangelismo. E aí a gente passa por momentos de provações, amém? Dia 13 de setembro, mais um pastor conhecido meu, pastor Paulo Henrique, a gente foi numa praça aqui em Uberlândia, chama Praça Tubal Vilela. Fizemos um momento de evangelismo lá, de oração, orar pelas pessoas em questões de rua, e foi bênção. Eles falaram assim, vem mais, que a gente precisa disso, nós estamos precisando de oração. Todas as pessoas estão precisando de oração, não é? De intercessão, uma palavra de Deus, uma direção do que está acontecendo. Então, se foi, magnífico da parte do Senhor, quando o Senhor te leva para algum lugar,
E o Espírito Santo coloca palavras que testificam o que as pessoas estão vivendo, amém? O que nós estamos vivendo. E aí a gente fez o evangelismo, né? A gente passou no lugar, almoçou, e aí o pastor falou assim, agora nós estamos indo embora, né? Porque agora vou dar uma descansada, e o pastor também ia para a casa dele também. E a gente atravessando a avenida para entrar na estação terminal de ônibus em Uberlândia, para ir embora para casa, eu comecei a passar mal. Muita dor de cabeça, muita dor no peito, dor nas costas, muita angústia, muito ruim, dor nas costas e falta de ar, muita dor. Dor que eu cheguei de deitar no chão, eu não aguentei. Eu não aguentei de tanta dor, muita mesmo. E aí deu uma melhora, e aí o pastor estava chamando o socorro, o corpo de bombeiro, aí eu falei assim, não vai precisar não, aí eu melhorei. A hora que eu levantei, começou tudo de novo. Aí minhas vistas escureceu e me deu ânsia de vômito, muita dor. E aí ele chamou o corpo de bombeiro e eles me levaram para o hospital. E como temos a presença de Deus, a gente não reclama desses momentos. A gente estamos ali, a gente sabe que a gente está passando por provações nesse tempo, né? E dentro da ambulância, e o senhor colocou palavras na minha boca, e eu passando mal e comecei a evangelizar os pessoal do corpo de bombeiro. E aí um deles já é cristão e falou assim, agora que eu acabei de crer mesmo, que o cristão é muito doido mesmo, porque você está quase morrendo, passando mal, e está pregando a palavra. Eu falei assim, mas nós estamos aqui para isso. O senhor trouxe nós para esse tempo, o senhor escolheu nós para esse tempo para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, para mostrar para as pessoas o porquê que nós estamos passando isso. E aí o irmão começou a dar glória a Deus, o pastor também, e aí o senhor me levou para aquele hospital, no sábado, cheguei por volta de 14 horas no hospital, e aí foi, né, exames, e louvado seja Deus, os médicos cuidou muito bem de mim, os médicos, os enfermeiros, e eu não fiquei só parado, eu fiquei lá dentro, e aí orando e pedindo direção do Senhor, e orando pelas pessoas que estavam ali, orando pelos médicos que estavam me atendendo, e quando eu comecei a melhorar, que eu comecei a dar conta de andar, eu comecei a andar nos quartos e levar a palavra do Senhor. E aí naquele momento, às vezes a gente não entende muito o que está acontecendo, daí eu comecei a ver, assim, os médicos falando assim, nossa, de uns tempos para cá, o hospital era assim, ele dava um movimento até ali pelas 22 horas, depois só começava lá para 5 horas da manhã, 6 horas. E agora está 24 horas, o hospital está lotado, cheio de gente, 24 horas. E eu fiquei ouvindo aquilo, né? E como eu não estava bem sóbrio, porque não estava bem, assim, estável, estava passando mal. E nesse meio tempo também o senhor me lembrou dos infartos que já me deu, passou pela minha vida, de 2004 para cá foram 9, e o senhor me trouxe todos eles de volta, louvado seja o Senhor, e ele me trouxe a palavra de Apocalipse 4:1, que eu perguntei para o senhor, o que o senhor tem para mim, né, dessas provações, e ele colocou Apocalipse 4:1, sobe aqui que eles te mostrar as coisas que depois dessas estão por vir. A porta do céu está aberta, amém? Missionários, evangelistas, pastores, diáconos, para todas as pessoas que creem em Deus, amém? Então, creia em Deus, siga os caminhos de Deus, nós estamos passando por provações e purificação. O coração estando puro, o Senhor está arrebatando, as pessoas falam morte, né? Mas não falam morte, o Senhor está levando nós para a vida eterna. Purificado. Está tendo muita mesmo. Toda hora eu ouvia os médicos falando assim, foi mais um. Toda hora passava assim, já foi mais um. Então, assim, é o tempo de purificação, o Senhor está buscando as almas que estão purificadas, amém? O Senhor recolheu um amigo meu, o Terison, foi convencido pelo Senhor também, e aí ele estava passeando com a filha dele em Olímpia, São Paulo, e foi quando o Senhor levou ele sentiu um infarto, né? E aí ele melhorou, depois ele levou ele para Barretos, São Paulo, e aí quando a filha dele foi para o hotel para voltar no outro dia para fazer o tratamento, a hora que ela chegou no hotel, eles ligaram.
E aí ela foi lá, o senhor tinha recolhido o irmão Tereson, a alma dele, o espírito dele, amém? Então, assim, ele estava puro, né? E ele estava agradecendo a Deus, estava passeando com a filha e com a netinha, amém? Então, assim, a gente sente falta porque é uma pessoa muito amável, mas o melhor que o senhor quer é que nós sejamos purificados, agradecidos, levar a palavra do senhor para onde for, né? Hoje o senhor me usou para levar a palavra no hospital, para um amigo que é cristão, evangelista, e ele está passando por uma prova. Deu problema nas pernas e ele amputou uma perna e vai amputar outra, porque parou de circular, né? Então, e aí o senhor me levou lá para levar a palavra para esse irmão, independente de que parte do corpo que esteja faltando, mas o senhor quer usar você como evangelista. Ele falou assim, não, eu creio, e eu vou, em nome de Jesus, amém? Irmão Júlio, ele está lá passando pelas provas, doendo muitas pernas por má circulação, e chora de dor e não reclama, amém? Esse aí é o plano de Deus na nossa vida. E aí, a palavra do Senhor que o Senhor me trouxe, está aí no Evangelho de Mateus 24, que é o tempo que nós estamos vivendo, amém? Então, prestem atenção o porquê que deu essa mudança magnética no mundo, que é a presença de Deus, e aí vira batalha espiritual, né? Porque a gente sabe que existe as coisas que é negativo e que tenta tirar a gente, né? Aí, às vezes, provoca uma doença, um infarto, alguma coisa na sua vida, para tentar te tirar dos planos de Deus. Só que o poder de Deus é maravilhoso, é muito grande. Deus é amor, amém? Fala assim sobre o sermão profético do princípio das dores. Dores de quê? Parto. Fala assim, assim, pois assim diz o Senhor, né? Em Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse, não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha os sinais. Jesus lhe respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei falar de guerras e de rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Lá no 7 fala assim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é para mostrar que Jesus é a volta do Senhor Jesus também, o final dos tempos, glória a Deus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Dores de parto, do 6º para o 7º milênio, por isso que a gente está passando essa mudança magnética no mundo. O Senhor está purificando as nossas almas e por estar purificando, está limpando o corpo das impurezas que tem no corpo. E aí, para onde que a gente vai? Para o hospital, né? O médico dos médicos é Jesus. E ele enviou os médicos para cuidar de nós. Amém? Glória a Deus. Deu uma perdida. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nós somos odiados pelas nações espirituais, odiados pelo espírito maligno, porque nós estamos levando a palavra do Senhor para despertar pessoas que estão dormindo e não estão sabendo o que está acontecendo. Então, toda a angústia que nós estamos passando no mundo é porque o Senhor está purificando nossa alma, está purificando nosso espírito, está limpando o nosso corpo, que é o templo de Deus. O Senhor levar nós puro para outra dimensão. A carne da terra veio pela terra volta. O que o Senhor vai levar? Nosso espírito, amém? Arrebatar, levar para o milênio da purificação.
nós andar eternamente em ruas de ouro. Amém, Jesus? Lá no 10 falou assim, nesse tempo muitos irão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem se perseverar até o fim será salvo. Então, persevera na fé em Deus, em nome de Jesus. Leva a palavra, não reclama, agradeça pelo que está passando, né? Que o Senhor está purificando e está nos ativando para nós levar a palavra de Deus, amém? Lá no 14 fala assim, e esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, sim, a gente tem que levar a palavra do Senhor, na onde que for, na rua, nos hospitais, para onde o Senhor te levar. Eu não perco tempo, na onde que eu estou, a palavra está ali. E a gente anuncia o evangelho, porque na hora que Jesus voltar, não tem como a pessoa falar que não sabia. Quando Deus levar nosso espírito para outro lugar, todos nós vamos passar pelo trono de Deus, e ali vai ser aberto o livro da vida. Então não tem como se falar que não sabia, que o Senhor nos usou para evangelizar e levar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho, amém? Então, assim, o Senhor está usando pessoas para levar a palavra para o mundo todo. Tem evangelistas espalhados pelo mundo inteiro, pessoas escolhidas para o Senhor para levar a palavra do Senhor pelas nações, amém? Aí mais para frente vai ter a grande tribulação, depois de passar por isso, né, que vai apertando, o tempo vai apertando, e as tribulações vão apertando mais, porque vai ser purificado, vai ser arrebatado, né, então o Senhor vai deixar acontecer as coisas para convencer, porque é na tribulação que o Espírito Santo convence, porque quando o Senhor me convenceu, eu estava muito tribulado, estava muito angustiado, estava desanimado da vida. O Senhor me despertou para ser um evangelista, levar a palavra de Deus. Então, as pessoas me chamam aí de profeta, então eu não profetizo coisa ruim na vida das pessoas. A gente leva a palavra de Deus para te despertar, para que você seja usado. Deus tem um plano diferente na vida de cada pessoa, de cada um diferente. Gálatas 6:5 fala assim, porque cada um levará seu fardo. O que quer dizer isso? A sua salvação ela é individual, não tem nenhuma digital igual a sua, a não ser a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Os três são, e nós somos um deles, amém? Então, assim, na terra humana não existe nenhuma digital igual a outra, porque a salvação é individual, é você e Deus. E é você e a purificação com o Senhor, é o arrependimento, é o desgrudar das coisas terrenas. O dinheiro é necessário, mas não é tudo. Tudo é o Senhor. Amém? Que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, todos os entendimentos, todas as suas forças, né? Com todo o seu poder. E o segundo é amar ao próximo. A gente tem amor ao próximo como a gente mesmo, pela palavra, levar o evangelho, né? Para despertar. Amém? Está em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Então, dos 10 são os dois primeiros que Jesus deixou. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como ti mesmo. Na grande tribulação, fala assim, porque quando, lá no 15, quando virdes o lugar santo da abominação desolada, da qual falou o Daniel profeta, quem lê entenda. E então, quem estiver na Judéia, nos montes, quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas que estão na casa. Lá no versículo 21, fala assim, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, os escolhidos não seriam salvos. Amém? O Senhor abreviou os dias. O Senhor viu que o dia está passando mais rápido? O dia de 24 horas está passando em 18? Não é assim? Está passando rápido? Porque nós estamos passando pelas provações, o Senhor está purificando a nossa alma, o Senhor está usando a gente para levar a palavra do Senhor, e aí Ele sabe disso. Então, assim, nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus. Amém?
Amém, Amém. mano. Você viu, pastor, como é que é? O senhor me levou para o hospital para mostrar que os hospitais estão lotados, as pessoas estão tendo seus corpos purificados, as suas almas purificadas, e todo mundo passando por angústia para purificar, e aí os hospitais estão lotados. E aí as pessoas não estão entendendo. Quem, às vezes, tem muitas pessoas que, quando não entende que todo mundo está passando por isso, aí a pessoa vai para o lugar errado, vai para a droga, para a bebida, para a prostituição, vai para a vingança, né? Mas Deus quer que seja purificado. Eu lembrei aqui de um grande general, que é Harry Groover, que ele já faleceu, ele acho que foi para a Ásia lá, e ele vai ser o caso da noiva também, ele fazendo a conferência, e duas pessoas apareceram nessa conferência, foram curadas, começaram a andar, etc, etc. E tinha um médico dentro dessa conferência que convidou ele a ir para o hospital. Aí ele foi, e todo mundo no hospital foi curado. Todo Amém. Mundo. E o médico falou, mas você vai tirar meu emprego? Assim. Mas foi legal isso. Né? Tem um rapaz que entrou com uma aflição muito grave, um rapaz e uma moça. A moça está com um problema de câncer, né, e muito fraquinha, e até o sogro dela foi levar a palavra lá, o pastor Carlos, me viu lá também, orou pela minha vida, louvado seja Deus. E aí os médicos estavam assim, achando que ela ia ficar muito tempo, ela saiu de lá primeiro do que eu. E o rapaz também, que estava muito ruim, e eu orei pela vida dele, ele saiu de lá primeiro do que eu. E aí a gente ora, né, a gente continua levando a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoou, nos deu poder, né, para nós levar a palavra. Então, que nossa palavra seja de cura. Amém? Em nome de Jesus. Eu recebi, nesse estudo que o senhor está me colocando para fazer, dos bíblicos, que quando as igrejas ficarem, já é o segundo ou terceiro que eu escutei da Arinha, escutei de outros, que as igrejas vão voltar para os pastores, porque os pastores não explicaram essas coisas para eles, eles não foram, eles ficaram. Mas isso é depois da colheita, quando eles ficaram. Sabe o que aconteceu ontem, pastor? O que ele falou foi terrível. Ele viu, o Brandon viu, que eles mataram o pastor de raiva. Sabe o que aconteceu ontem? Eu não levei isso aí para o coração, mas deu uma doidinha. Hoje está tendo uma reunião de pastores aqui em Uberlândia, e eles não me convidaram porque eu não sou consagrado por homens. Eles só convidaram os pastores que são consagrados por homens. E aí fala que aqui na terra, o profeta, ele é odiado. Você sabia disso? Nós somos odiados por causa do amor de Jesus. Nós somos odiados, às vezes, até dentro da igreja mesmo. Que o Senhor usa a gente para revelar coisas na vida das pessoas que estão dentro da igreja, que o pastor queria revelar, e o Senhor me usou para revelar a vida dele antes do pastor falar no palco. Isso aí causa ódio. Entendeu? Eu entendo disso. Tem aquelas pessoas que foram ungidas da própria boca do Espírito Santo. Vai ungir ele na boca do Espírito Santo. E tem aqueles que falam que é de homem para homem. Não é errado. Não é de homem para homem, né? Eu fui ungido da boca do Espírito Santo. Eu não queria. Ungir ele. Não quero. Eu sou tradutor. Quem queria, né, pastor, ser um profeta. Amém, amado. Amém. Muito obrigado. O senhor quer fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Orar para todo mundo, e especialmente para o senhor, pastor, que Deus proteja o senhor de todas as ciladas do maligno, em nome de Jesus. Obrigado. Senhor, meu Deus, obrigado. Proteja. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todos, proteja, guia, purifique, que essa mensagem não seja para fazer mal, mas para abrir a mente espiritual de todas as pessoas, de todas as religiões, doutrinas, que nós estamos passando por tempos de purificação. O Senhor vai levar todo mundo que crê nele para outra dimensão. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a todos os mistérios, a todos os pastores e diáconos desse grupo, e de todos os grupos de todas as nações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.